então a palavra de Deus. Eu convido os que abram as suas Bíblias, que cada irmão, ouvinte, possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 23, depois no mesmo capítulo, do verso 35 e 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 ao 23, e depois no verso 35 e 36, que nos diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra do Senhor, que se refere aos papais, E no verso 35 e 36, que nos diz: E estando ele, no caso Jesus, ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Glórias a Deus por esta palavra que Deus tem nos dado. Eu coloquei como tema Jairo, um pai muito especial. Aqui nós vemos o sofrimento deste homem que era chefe da sinagoga, desse homem que era uma autoridade naqueles dias, e que em desespero, em tristeza, ele procurou a Jesus. Ser pai é um dom, um presente de Deus. Muitos gostariam de ser pai, alguns não podem, pois são estéreis. Outros, embora possuidores da dádiva, optam por não gerar filhos, porque no mundo em que vivemos, segundo há uma previsão, o Brasil nos próximos anos será um país de idosos, porque muitas famílias não querem mais ter filhos, mas ser pai é uma dádiva de Deus. Jairo, esse personagem que vemos aqui, esse homem que era chefe da sinagoga, cujo nome Jairo significa aquele que Deus ilumina, e vemos que o Senhor o iluminou através dessa passagem bíblica. Muito mais valioso do que ter o dom de gerar filhos é saber como criar os filhos, como educar os filhos, como formá-los, para que possam vencer as lutas dessa vida, para que os filhos possam superar limites, transpor obstáculos. Essa é a missão de um pai. É a missão que deixar o seu exemplo, para que o pai siga o seu exemplo. Esse deve ser o maior legado que um pai pode deixar ao seu filho, maior que bens e riquezas na terra, mas influenciar o filho positivamente através da sua vida, do seu caráter. Por isso nos diz a palavra: ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se apartará dele. Jairo, este homem que estamos falando, esse mestre dirigente da sinagoga, foi um homem assim. Segundo a história, era um pai singular, que deixou a sua filha única. Marcas de profundo amor, carinho, externava esse homem, que fizeram correr a Jesus desesperado, buscando o socorro para a situação que ele enfrentava. Ele era um homem religioso, era chefe da sinagoga, que nos diz Marcos 5, 21. Tinha um caráter ilibado, uma conduta reconhecida em toda a cidade. Era um homem que orava, que lia, ensinava a palavra de Deus nos cultos diários. Era um mestre da palavra. Mas um dia foi atingido por uma tragédia. Um dia este homem enfrentou uma grande luta, como todos nós pais enfrentamos nesta vida. Pai, mãe, a família enfrenta. Sua filha de 12 anos fora acometida de uma doença mortal. O que fazer quando as tragédias, os males batem à porta de nossa casa? O que fez este pai? Jairo, como pai e chefe de casa, ele nos ensina o que fazer quando as dificuldades aparecem, ou quando a culpa nos assalta. Sim, porque quando algum mal vem para nós, a primeira coisa que fazemos muitas vezes é dizer: meu Deus, o que eu fiz é de errado? Por que está acontecendo isso? A primeira atitude de Jairo
nós vemos nesta palavra, ele não deixou que o fatalismo, aquela situação lhe consumisse a alma. Ele não ficou paralisado, mas não ficou em uma atitude de derrota, e nem ficou reclamando de Deus e do mundo. Mas ele, vendo a filha que estava muito doente e que estava a perecer, ele saiu em busca de uma solução para este tão sério problema. Ele teve com certeza de repensar seus valores religiosos, quebrar preconceitos, pensamentos, quem sabe que defendeu a vida inteira, porque naqueles dias havia uma rejeição à mensagem que Jesus pregava, a mensagem do amor, da misericórdia, da compaixão, da igualdade, que ninguém é melhor que ninguém. E Jairo era um mestre da sinagoga, e havia ainda aquele choque entre a lei e a graça, a dispensação da lei. Havia ainda a forte influência dos fariseus, dos saduceus. Mas a Bíblia nos diz que Jairo, ele superou a vergonha de se expor publicamente e foi pedir ajuda a Jesus. O que os outros poderiam pensar a respeito deste ato? Sendo ele um mestre, um doutor, uma autoridade, ele desceu e se humilhou. Os que se humilham, diz a palavra de Deus, são exaltados. Aqueles que se voltam para o Senhor, aqueles que buscam socorro em Jesus para aquilo que estão enfrentando. Olha, conduzir uma família não é fácil. Eu sempre digo, colocar o feijão e o arroz na mesa não é fácil. É uma luta, é um embate. A sobrevivência não é fácil. Mas se nós não nos voltarmos para Deus, quem irá nos socorrer? Olhamos muitas vezes para a direita, para a esquerda, para a frente, e não encontramos socorro a quem recorrer. Mas nós vemos que Jairo, ele recorreu a Jesus. Nos diz a Bíblia em Marcos 5, 22, 23, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está enferma, rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que sare e viva. Nós vemos aqui na atitude desse mestre da sinagoga, desse dirigente, que ele sabia que a solução, que a resposta estavam em Jesus, estava no Senhor Jesus. Como autoridade espiritual e principal da sua família, ele tomou uma decisão fundamental. Ele foi buscar em Jesus a resposta para aquilo que ele estava enfrentando. Onde está Jesus? Onde entra Jesus? Não pode existir morte, porque ele é vida. E o Senhor é capaz de transformar as tragédias humanas em bênçãos. Quando Jesus entra na vida de alguém, sempre ele leva valores que irão produzir mudanças profundas, que transformarão amargo em doce, derrotas em vitória, desespero em esperança, morte em vida, pesadelos em sonhos. Glorificado seja o nome de Jesus. Esta palavra nesta tarde, neste dia, ela fala comigo e com você. Muitas vezes o pai de família está desesperado, o dinheiro terminou, as dívidas estão se avolumando, os cobradores batem a porta e não se sabe o que fazer. Nessa tarde a palavra de Deus fala com você. Corra para Jesus, faça como Jairo. Ele foi até Jesus, prostrou-se aos seus pés, se humilhou diante do Senhor, rogou a Jesus, e Jesus ouviu a sua súplica, ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, e o mestre respondeu para ele: não temas, crê somente, creia somente, é pela fé, creia que a situação vai mudar. Creia que a vitória, ela vem dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo teve que ser um homem de uma fé firme e de uma confiança inabalável em Jesus para obter a bênção para a sua família. Jairo, ele representa os pais que lutam por sua família, pelos seus filhos, que não sucumbe diante das tragédias, que não sucumbe diante dos ventos contrários, que não sucumbe diante da doença e da morte.
mas que busca socorro naquele que tudo pode. O Salmo 120 da Bíblia Sagrada nos diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus viu a aflição e o sofrimento de Jairo e lhe dá uma palavra de esperança: não temas, crê somente. E nessa tarde o Senhor diz para você: não temas, crê somente. A você que ouve esta mensagem, não é por coincidência, mas é pela vontade de Deus. O Senhor diz para você: não temas, crê somente. E Jesus, tendo ouvido as palavras desse mestre da sinagoga, ele teve uma resposta para ele: não temas, crê somente. Nós vemos que esta menina havia morrido. Vieram e disseram para o mestre: disseram para Jairo: não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele ressuscitou esta menina que estava morta. Somente ele é capaz de ressuscitar o que está morto na família. A Bíblia nos diz, no verso 41 e 42 do livro de Marcos, capítulo 5, que nos diz o Senhor: e tomando a mão da menina, nos diz a Bíblia, disse Jesus: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. É o que nos diz o verso 41 e o verso 42. Que belo exemplo! O pai de família que recorreu a Jesus. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, se olharmos para a palavra de Deus, quantos exemplos mais nós temos de pais valorosos? Nós temos o exemplo de Josué como pai, o exemplo do líder do lar que está decidido a levar a sua família a servir ao Senhor. Em seu discurso, Josué, buscando a levar o povo a renovar a aliança com Deus, ele disse: escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Infelizmente, em nossos dias temos visto muitos pais que não estão nem um pouco interessados em conduzirem suas famílias de forma firme no sentido de servirem ao Senhor. Esta atitude certamente trará tristes resultados no futuro. O pai que não apresenta a sua família ao Senhor, que não busca socorro no Senhor, orientação do Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Como precisamos de homens com a atitude de Jairo, de Josué em nossos dias. Mas a Bíblia mostra muito mais ainda. Olhando para a Bíblia Sagrada, vemos também a figura de Jó, um pai exemplar, um pai sacerdote. Jó é o exemplo de um pai intercessor, que sempre se preocupou com o bem espiritual de seus filhos diante de Deus. Um pai que orava e clamava por seus filhos. A Bíblia nos diz, no livro de Jó, capítulo 1, verso 5, que clamava Jó a seus filhos e os santificava, chamava ele os filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Assim fazia Jó continuamente. Que a semelhança de Jó, nós como pais possamos ser intercessores de nossos filhos e verdadeiros sacerdotes de nossos lares. O inimigo tem se levantado contra a família. O inimigo tem cercado a família com essa inversão de valores do mundo em que vivemos, com essa total decadência de valores. Satanás tem se levantado e tem usado muitos instrumentos, a televisão, a internet, as músicas, muitas coisas ele tem usado para a destruição da família. É tempo de vigiar, como disse o profeta Neemias, quando estava em cima do muro, reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele dizia: cada um pela sua família. Com uma mão seguravam as armas, vigiando, e com a outra trabalhavam. É tempo do pai de família vigiar, vigiar por sua família, vigiar por seu lar. Nós vemos nesta palavra que Deus tem nos dado nesse dia,
que Jairo, ele representou um pai que arriscou tudo pelo bem-estar de sua filha. No momento ele não pensou nas filosofias, no que os outros iam pensar dele, um chefe da sinagoga, procurar o humilde nazareno que estava passando por ali. Não, ele correu para Jesus porque sabia que Jesus tinha a resposta. Ele foi até o fim e creu. Creu mesmo quando os outros diziam: não adianta mais, tua filha morreu. Mas ele era pai, ele era sacerdote de sua casa, tinha uma missão: o bem-estar da sua família, da sua filha. Quero encerrar esta mensagem lembrando de um pai que representa o próprio Deus, que deve ser nossa inspiração máxima como pai. Vemos na Bíblia Sagrada o pai do filho pródigo, da memorável parábola contada por Jesus, que é o exemplo de um pai amoroso, gracioso e perdoador. É o que vemos em Lucas 15, verso 11 ao 24. Apesar do filho pródigo ter desprezado seu pai, pedindo sua parte na herança antes de seu falecimento, e apesar de ter abandonado o pai, gastado todo o dinheiro de forma dissoluta, o pai esperava esse filho todos os dias, esperava de braços abertos para recebê-lo de volta e perdoar o filho quando o filho voltasse arrependido. Assim aconteceu. Essa história do filho pródigo ilustra o amor de Deus para conosco, que está sempre pronto a nos perdoar, a nos receber de volta. Mas o que eu fico maravilhado quando lembro desta mensagem é que o filho, quando estava lá no fundo do poço, ele disse: irei ter com meu pai e direi: pai, pequei diante dos céus e perante ti, recebe-me como um dos teus jornaleiros. Este filho, primeiramente, ele fez um propósito diante de Deus, mas em seguida ele cumpriu o seu propósito. Ele foi até o seu pai e novamente ele repetiu o que ele tinha dito antes: pai, pequei diante dos céus, diante do Pai Celestial, pequei diante de ti, meu Pai, recebe-me como um dos teus jornaleiros. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele pai recebeu o filho de braços abertos, mandou matar um cordeiro cevado, colocou roupas novas no filho, colocou sandálias nos pés, colocou anel nos dedos, significando que o filho retomava a posição de filho. Como Deus é maravilhoso, o Pai Celestial sempre pronto a nos perdoar, sempre pronto a nos abençoar. Que como pais procuremos imitar o pai do filho pródigo, imitar o próprio Deus, que sempre estava de braços abertos para acolher seus filhos, e está o Pai Celestial, e amparar os filhos nos momentos de necessidade, de vergonha, de dor e até mesmo de desvio. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a sermos pais segundo o seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, papai, neste dia. Se você não agiu como agiu esses pais que a Bíblia relata, o Pai Celestial, Ele quer te ensinar a ser um pai zeloso pela tua família, a lutar pela tua família, fazendo como Jairo fez, prostrando-se aos pés do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com esta mensagem, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais. Estaremos orando ao Senhor neste momento, para que Deus te dê vitória, para que o Senhor te abençoe. Esta mensagem é para mim e para você. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celestial, Pai Santo, Pai Eterno, Pai das luzes, somos teus filhos amados. E nesta vida, Senhor, nesta terra, quantos pais estão lutando para manter suas famílias no teu caminho, ó Deus. Quantos pais não se voltaram para ti por problemas desta vida, mas através desta mensagem, Senhor, que a tua palavra fique falando com cada papai, com cada família, com cada mamãe, Senhor, que não tem mais o seu esposo, mas que também assumiu a função do pai. Estende a tua mão sobre cada lar, sobre cada família,
Estende tua mão, Senhor, sobre cada ouvinte da tua palavra. Abençoa os pais neste dia, da vitória, que possamos ser sábios e fazer como fez Jairo, correu para Jesus, dobrou os seus joelhos na presença do Senhor e buscou a vitória daquele que podia socorrê-lo. Oh Pai Santo, abençoa todos nós, fica conosco, em nome de Jesus, amém.